espontaneidade é uma coisa que a gente nasce espontâneo. Se você olhar uma criança se mexendo, se você pergunta alguma coisa para a criança, ela vai te responder na lata. A verdade, se ela não gostou da roupa que você pôs, ela vai te falar que ela não gostou. Então a gente nasce completamente espontâneo, até demais. E aí aos poucos nós vamos ganhando algumas habilidades de traquejo social. E porque criança ela sente raiva, ela tem vontade de bater, ela bate, ela morde, e aí aos poucos ela vai aprendendo que essa não é a melhor forma dela expressar a raiva dela, o desagrado dela. E ela começa a achar outras ferramentas e nós, adultos, vamos evoluindo isso e a gente começa a usar a linguagem, principalmente a verbal, de uma forma um pouco mais rebuscada, mais adequada de comunicar esses sentimentos do que batendo, mordendo e esperneando. Até certo ponto isso é benéfico, mas à medida que o nosso ritmo, a nossa rotina, ela vai ficando cada vez mais repetitiva em termos de dinâmica, em relação ao jeito que você faz as coisas, aos movimentos que você faz com o corpo, do jeito que você senta na cadeira para trabalhar, tudo isso vai deixando a gente mais no piloto automático. E isso vai moldando o nosso cérebro a ficar mais no piloto automático. Então, cada vez mais a gente vai perdendo essa espontaneidade. E o impacto disso na nossa comunicação é que a possibilidade de criatividade, de improvisar quando você precisa, elas diminuem. Porque o cérebro começa a ficar preguiçoso. Quanto menos coisas inesperadas eu dou para ele, mais no piloto automático ele fica. Uma pessoa que, seja o motivo que for, por vergonha, por timidez, por uma personalidade mais introvertida, porque numa outra situação que ela interagiu com uma pessoa, a outra pessoa foi grosseira com ela, enfim, seja o motivo que for. Mas uma pessoa que evita interagir com outras pessoas, ela vai reforçando essas sinapses de não interação. Então, o cérebro ele vai ficando mais fraco, porque interação com outra pessoa se dá com o inusitado, com o imprevisível o tempo todo. E é com o imprevisível, com coisas que o cérebro precisa improvisar, porque aquela situação nunca ocorreu antes, que ele começa a criar novas conexões. Senão ele começa a ficar pobre, começa a ficar fraquinho. Assim como o músculo mesmo nosso. Se a gente não faz nenhum exercício físico, por exemplo, aqui para esse músculo, ele vai ficar molengão. Mas se eu todo dia pego peso lá, levanto, ele começa a crescer. A mesma coisa com o nosso cérebro. Se a gente deixa de, por exemplo, se colocar numa situação de interação com outras pessoas, que é uma coisa de lidar com o imprevisível, né? Uma coisa que exige mais complexidade do nosso cérebro. A gente evita essas interações, a gente vai deixando o cérebro cada vez mais preguiçoso. E aí vai ser cada vez mais difícil conseguir essas interações. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. É que o nosso cérebro, ele é treinável. Ele consegue criar novas conexões, ele consegue lá fazer ginástica e ficar fortão. Então, se você, por exemplo, desse exemplo que eu dei, né? Se você começa a se colocar em situações que você precisa interagir com outras pessoas, e isso pode ser um passo de cada vez, pode ser primeiro uma pessoa que você encontrou no elevador, mais bobo que seja, mas se você se coloca nessa posição de interação com o outro, você começa a criar novas conexões. É como se o cérebro fala, opa, peraí, isso é novo pra mim, então deixa eu prestar atenção aqui pra não fazer cagada. E aí, isso você vai progredindo. Então, da próxima vez,
você, não, agora isso aí pra mim já tá normal, falar com um desconhecido, qualquer coisa banal, tá normal. Aí você avança pra isso, pra conversar com alguém na balada, ou pra você interagir com alguém no trabalho que você nunca conversou, e aí você se força a conversar com elas pra interagir, pra começar uma conversa. Você começa a se colocar em situações em que você puxa a conversa, e não mais o outro que puxa a conversa com você. Isso você vai estimulando o seu cérebro a esse inusitado. E cada vez mais fácil vai ser interagir com as outras pessoas. Então, essa introspecção, essa timidez, essa vergonha vai ficando mais fácil de lidar com ela. Porque você vai deixando as suas sinapses mais fortes. Então, você começa a ter a capacidade de sustentar uma conversa por mais tempo. Porque você começa a criar novas conexões e relacionar informações, conversas, assuntos, ideias que você nem imaginava antes. E isso não é só para interação social, não. É para todo tipo de improvisação que você tem que fazer, todo tipo de criatividade, criar algo novo, ter alguma ideia, alguma solução para o seu problema, para o problema do seu negócio, para o problema da sua empresa. E isso vai ter benefício lá também.